Olá pessoal, professor Edenilson, gravando para o curso técnico em segurança do trabalho do Colégio Estadual Dr. Brasílio Machado. Aula 8, primeiro semestre. A gente está falando ainda sobre a NBR 14280 e vamos passar aí mais alguns conceitos da NBR para que nós possamos finalizar esse conceito. Mas a NBR 14280, tá pessoal? O pessoal que está no primeiro semestre, nós vamos estudá-la aí ao longo de todo o nosso curso, tá? Então essa NBR ela vai nos acompanhar tanto no primeiro semestre quanto no segundo semestre e até o terceiro semestre estaremos aí estudando sobre a NBR 14280. Agora a gente está tendo um pouco de noção, tendo conhecimento de alguns dados. Posteriormente a gente vai aprender como fazer estatística de acidente, fazer toda a parte de nomenclatura, até a comunicação final do acidente, ok? Então vamos lá, gente. Nas aulas anteriores, a gente falou ali sobre o acidente, sobre os conceitos dos acidentes. Então a aula de hoje nós vamos falar sobre o conceito aí dias perdidos e dias debitados, tá? E tem diferença entre essas nomenclaturas? Tem, tá? Porque olha só, dias perdidos são dias corridos de afastamento do trabalho em virtude da lesão pessoal, executados o dia do acidente, executados o dia do acidente e o dia da volta ao trabalho. Tá? Então, gente, dias perdidos são aqueles dias efetivos que o funcionário, que o colaborador, ele não pode comparecer ao trabalho em decorrência do acidente de trabalho. Então, por conta do acidente, ele vai ficar afastado alguns dias do trabalho. Tá? E os dias debitados, no próximo slide ele já vai ficar um pouco mais claro para vocês. E os dias debitados são dias que se debitam, tá, por incapacidade permanente ou por morte para cálculo do tempo computado. Ó, no próximo slide que já vai ficar um pouco mais claro para vocês. O que significa isso? Os dias perdidos, gente, olha lá, são considerados como os dias perdidos por incapacidade temporária total as seguintes situações. Ó. Os dias subsequentes ou da lesão em que o empregado continua incapacitado para o trabalho, inclusive dias de repouso remunerado, feriados e outros dias sem que a empresa, a entidade ou estabelecimento, tá, estiverem fechados, tá? E os dias subsequentes da lesão perdidos exclusivamente devido à não disponibilidade da assistência médica ou recurso de diagnóstico necessário, tá? Então tem a nota ali, ó, não são computados dias da lesão e o dia em que o acidentado é considerado apto para o trabalho. Tá, vamos tentar exemplificar isso aqui para ficar bem claro para que vocês possam entender, tá? Para que a gente possa entender. Então são dias, ó, dias perdidos são dias subsequentes da lesão. Vamos supor que um funcionário está indo trabalhar de bicicleta, ele cai e ele sofre um acidente de trabalho, né? Ele sofre lá o acidente de trajeto, né? Que está ainda naquela discussão se vai ou não vai, a lei tirou, agora a lei voltou, né? Vamos esperar aí cenas dos próximos capítulos, então eu vou tentar usar outro exemplo, né? Para não ficar aí confuso. Então o funcionário está trabalhando e ele está mexendo lá com a sua empilhadeira, né? O operador de empilhadeira. E ele acaba se acidentando com essa empilhadeira e ele vai ficar 15 dias afastado do trabalho, tá? Ele pegou lá, ele se machucou, foi no médico, o médico deu para ele um atestado de 15 dias. O que a NBR está falando para nós aqui? Ó? Que são os dias subsequentes o da lesão, em que o empregado continua incapacitado para o trabalho. Então, se ele ficar 15 dias afastado, né, os 15 dias de atestado que o médico deu, ele vai ficar afastado, né, integralmente do seu trabalho por 14 dias. Como assim, Ednilson? Porque a norma está falando para nós ali, ó, que o dia da lesão, tá? O dia em que o acidentado, o dia da lesão, o dia que acontece o acidente, não é computado, tá? Então,
se ele se acidentou na segunda-feira, vamos supor, ele começou o trabalho na segunda-feira, 8 horas da manhã, e ele se acidentou 4 horas da tarde, tá? Então, aquele dia da segunda-feira, a norma está dizendo que ela não vai ser considerado como dia perdido, tá? Não vai ser como dia perdido para ele. Por quê? Porque ele trabalhou na segunda, ele compareceu na segunda-feira para trabalhar. Ele bateu seu cartão, iniciou a sua jornada de trabalho, mas ele sofreu um acidente. Então, os dias perdidos para eles vão começar a contar a partir de terça-feira, tá? Então, no dia do acidente, o dia da lesão, não é considerado aí como, para fins estatísticos, dias perdidos, tá? Ah, Denilson, tá aqui, ó, tá aqui no item 3.3 da NBR 14280. Olha lá, são considerados dias perdidos por incapacidade permanente em seguintes situações, lá, os dias subsequentes ao da lesão, em que o empregado continua incapacitado para o trabalho, inclusive os dias de repouso remunerado, tá? Já vi empresas querer descontar o sábado e o domingo, então não pode, né, desconsiderar o sábado e domingo, tá? Ele vai considerar o sábado e domingo também, ó. Então a norma está falando para nós. Então vão ser 15 dias corridos. Ah, mas ele trabalha de segunda a sexta, né? Sábado e domingo ele não trabalha. Mas sábado e domingo é repouso remunerado, tá? Então tem que considerar os dias corridos. Não pode querer contar de segunda a sexta, aí pula sábado e domingo, daí começa a contar segunda e terça novamente, né? Daí vai dar ali, ao invés de dar 15 dias, vai diminuir os 4 dias ali, vai dar em torno de 9 dias, né? Não pode fazer isso, tá? A norma está falando para nós ali, ó, inclusive os dias de repouso remunerados, feriados e outros dias em que a empresa, entidade ou estabelecimento estiverem fechados, tá? Então tem que contar os dias corridos. Passa o dia da lesão, né? Se ele se acidentou na segunda, então você não conta a segunda como dia perdido, mas você vai contar terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tá? Entenderam? Até fechar ali o atestado. Então, fechou o atestado na sexta-feira, né? Vai passar o sábado e domingo, segunda-feira ele vai se apresentar normalmente, ok? Olha lá, o item B, ele diz assim, ó, que os dias subsequentes ao da lesão, perdidos exclusivamente devido à não disponibilidade de assistência médica ou recursos de diagnósticos necessários. Pode acontecer também que no dia ele não conseguiu atendimento médico, né? Sei lá, por questão aí de força maior, não conseguiu atendimento médico, então também é considerado aí os dias subsequentes da lesão, tá? Devido à não disponibilidade de assistência médica ou recursos de diagnóstico necessário, tá? Então isso acontece muito em cidades pequenas, né? Então, muitas vezes a pessoa ela vai no posto de saúde e chega lá, não tem um médico para atender. E ele vai ter que se deslocar a outro município, né? Por exemplo, aqui na Antonina, ele vai ter que se deslocar a Paranaguá para poder fazer esse atendimento, para poder ser diagnosticado. Talvez ele não consiga ir no mesmo dia. Se ele não consegue ir na segunda-feira, ele vai ter que comparecer na terça-feira para ser atendido. Então é isso que a norma também está falando para nós. Que o dia subsequente da lesão, tá? Perdidos exclusivamente devido à não disponibilidade de assistência médica. E, por final, ela completa para nós ali que não é computado o dia da lesão e o dia em que o acidentado é considerado apto para o trabalho, tá? Então, não é computado na questão ali dos dias perdidos. Então, como é que eu vou colocar na minha estatística de acidente lá? Se eu tiver um acidente com 15 dias, né? Então, ele vai ficar afastado do trabalho 15 dias. Né? O médico deu atestado de 15 dias, mas o médico lhe deu o atestado desde segunda. Então, esse atestado ele vai abonar a segunda, e vai abonar a terça, quarta, quinta e assim por diante. Só que para fim de estatística, a segunda-feira ela não vai entrar na minha estatística. Ela vai entrar a partir de terça-feira. Tá? Então, se esse atestado tem 15 dias, eu vou contar ali como afastamento, a partir de terça-feira vai fechar 14 dias. Ok, gente? Tá? Então, você pode estar olhando isso também na NBR 14280, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente, tá? Olha lá, dias a debitar. Então a gente falou dos dias perdidos e dias a debitar. Dias a debitar, pessoal, são dias realmente perdidos que devem ser debitados por morte ou incapacidade permanente total ou parcial, de acordo com o estabelecido no quadro 3.4.4, tá? O quadro 3
3.4.4, eu vou mostrar para vocês aqui o que é esse quadro 3.4.4, tá? Só mais um minutinho para eu poder abrir aqui para vocês. Antes de começar a aula aqui, eu não fiz aqui a programação, né? Tinha que fazer, eu fiz a programação do slide, mas não fiz a programação da NBR, tá? Então vocês já vão ver aí ao vivo, né? Como que é feito aí a edição aí no vídeo, né? Para poder ficar certinho para vocês. Então deixa eu já adicionar aqui essa... Deixa eu adicionar aqui para vocês. Fechou. Só para vocês entenderem aí do que é esse quadro que a NBR 14280 está falando para nós, tá? Esse quadro, gente, vai ser um quadro que vai nos mostrar aí os dias que nós temos que considerar quando há um acidente, quando há um afastamento. Nós vamos mostrar aí, nós vamos mostrar para vocês aí esses dias, tá? Quantos dias, por exemplo, se machucar o dedo? Da onde eu tiro essa informação? Porque já perguntaram isso para mim, né? Falaram, Edenilson, se o funcionário machucar a mão, da onde que eu tiro, né, a informação que ele, quantos dias perdidos, né, quantos dias eu vou debitar na minha estatística? Então isso já foi perguntado para mim, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, tá aqui a NBR 14280, né, muito chique a nossa norma. Aí vocês já viram aí, né, eu programei a aula, mas não abri o arquivo, né? Então aqui, pessoal, ó, esse é o quadro 1, tá? Esse é o quadro 1 que a NBR no item 3.4 está falando em dias a debitar, ó. São dias não realmente perdidos que devem ser debitados por morte, incapacidade, de acordo com o estabelecido no quadro 1, tá? Então o quadro 1 é esse quadro aqui, ó, dias a debitar. Então aqui, gente, ele vai mostrar para nós aqui, ó, por morte, ó, em caso de morte, quantos dias eu vou debitar na minha estatística lá, ó. O funcionário morreu, 6.000 dias eu vou debitar aí na minha estatística, tá? Incapacidade total, 6.000 dias também. Ó, se eu tiver uma perda de membro superior, né, uma amputação, ó lá, acima do punho até o cotovelo, inclusive, né, o cotovelo, ó, 3.600 dias. Do cotovelo até a articulação do ombro, 4.500. Então veja que cada parte do nosso corpo ele tem uma quantidade de dias, né? E já tinham perguntado isso para mim, né? Um outro técnico falou: mas como é que eu faço para poder saber quantos dias? Então ali, ó, terceira falange distal ali, ó, no dedo indicador, ó, terceira falange, a pontinha do dedo lá, ó, vai descontar 100 dias. O dedo médio, né? Aquele famoso dedo do meio, 75 dias. Dedo anular, né, 60 dias, e o mindinho, né, que é o mínimo, 50 dias. Então a segunda falange lá, ó, 300 dias, e assim vai, ó. A mão, 3.000 dias, ó, membro inferior, acima do joelho, 4.500 dias. Tudo isso, gente, está na NBR 14280, tá? O que falta para nós é um pouquinho de paciência, muitas vezes, né? O técnico de segurança, né? O engenheiro de segurança, né? Isso eu já falei para vocês no curso, é nós termos aquela vontade, né? Para a gente poder ler as normas e entendê-las e para a gente poder saber de onde vem as informações, né? Porque senão, mas da onde que eu coloco que são 35 dias a perda da falange, né? A terceira falange, ó. 35, né, dos dedos dos pés ali, né, perdeu a terceira falange dos pés, 35 dias, mas de onde foi? Foi fulano que falou, né, não, nós não podemos trabalhar com essa, situação, né, que foi fulano que falou, não, porque se o clano, né, uma vez eu trabalhava com ciclano e ele colocou, eu preciso entender de onde vem para eu poder
fazer aí as minhas estatísticas aí de acordo com as normas nos direcionam, ok, pessoal? Capacidade por morte, então eu já falei. Incapacidade parcial permanente 6.000 dias. Eu vou encerrando essa aula por aqui. Não consigo gravar mais que 15 minutos, né? Já passou de 15 minutos, eu tô vendo aqui. Senão eu não consigo postar a aula no YouTube. Deixo com vocês aí um grande abraço e até a próxima aula.